Voltamos para continuar este bom bate-papo aqui com Dom José Freire Falcão, neste mês marcante para a vida dele e falando de assuntos diversos, desde a sua história de vocação, também aos momentos marcantes de sua presença na igreja, à frente da Arquidiocese de Teresina, no Piauí, à frente da Arquidiocese de Brasília, 14 anos depois que esteve em Teresina e em Brasília, passando 20 anos comandando esta igreja, que é uma das maiores arquidioceses do país e que tem uma das maiores multiplicidade de grupos, de pastorais, de movimentos, de carismas, sempre atuantes. Em Teresina, o senhor construiu o seminário de Teresina, que acolhia todas as dioceses do estado. Também. Agora até o seminário parece que completou agora 60 anos. E depois valorizei os centros sociais de Dom Avelar, que tinha um convênio com o governo, né? Com o INPS, né? E realmente melhoraram muito, né? Esses centros sociais tinham um alcance muito grande, porque atendia as pessoas pobres e o atendimento era tão bom que até as pessoas de classe média alta iam recorrer para as coisas mais simples. Nós estamos ouvindo aqui, gente, um cardeal, e eu gostaria de saber do senhor justamente isso. Por que a igreja atua nesta área social, em hospitais, em creches, e ainda hoje perduram grandes obras da igreja que são um sustentáculo e uma coluna para muitas cidades brasileiras, para citar o exemplo do nosso país? Por que a igreja faz esse trabalho? O senhor que tomou a frente, o senhor que construiu, o senhor que fez crescer trabalhos sociais dessa natureza, por exemplo, na Diocese de Teresina, onde passou. Por que a igreja atua nesta área? É a ausência do Estado? A ausência do Estado, né? O que fez o Dom Aureliano lá em Limoeiro, eu continuei os hospitais, o hospital que ele fez, maternidade, também a parte educandária. Onde o Estado realmente assume isso, é menos necessário, como aconteceu aqui em Brasília quando eu cheguei, né? Em Teresina também, né? Porque o Dom Avelar tinha feito isso de uma maneira supletiva, né? Ele sentiu essa falta, né? E esses centros sociais dele tinham cursos, né, profissionais e prestaram um grande serviço. Mas eu acho que ainda hoje a igreja também tem que assumir um pouco esse trabalho, né? E eu acho que nos estimula isso o nosso Papa Francisco, né? Que é uma igreja próxima dos pobres. E não basta só a presença assim, física, mas é preciso fazer alguma coisa também, em favor também dos pobres mais humildes, né? Não para ter com isso prestígio político, que a igreja deve estar ausente de qualquer partido político, né? Seja qualquer o governo que esteja à frente, né, de determinada região, ela faz um bem, né, colaborando, né? Nós fazíamos lá em Teresina no seminário, no hospital, né? No meu tempo, né, nós fizemos um convênio com o governo, né, naquele tempo tinha isso, né? Os pobres recebiam de graça, tempo de graça, e os médicos, com um ordenado pequeno que a gente dava, né, eles atendiam tudo de graça, né? E isso teve uma repercussão imensa, até para o meu pastoreio, né? Bom, quantos anos em Teresina? Eu vivi 22 anos em Teresina, mas primeiro como padre, como bispo, só 4 anos e meio. Né? Como arcebispo de Teresina? Como bispo. Bom, e aí depois o senhor vem para Brasília, onde passa? Não, vim para Teresina primeiro. Não, eu estou dizendo em Limoeiro, né, que Sim. Eu passei só. Agora em Teresina eu vivi como arcebispo 12 anos. 12 anos de arcebispo em Teresina. E me relacionei muito bem com as autoridades políticas, com a coisa que ela fosse, né? Isso foi muito bom para mim, né? Bom, e aí o senhor vem para Brasília, onde passa em Brasília 29 anos à frente dessa que é uma das maiores arquidioceses do país. Eu passei realmente como arcebispo 20 anos, né? Agora estou 29 anos porque continuo residindo aqui. Então, agora entendi. Foram 20 anos atuando. E agora 9 como emérito. Como emérito. Bom, me diga uma coisa. Conduziu uma das maiores arquidioceses do Brasil, era preciso agir com mais amizade ou com paternidade? E eu digo agora, sobretudo, no relacionamento com o clero, que são seus braços espalhados por toda a diocese. Era preciso agir com amizade ou com paternidade ou com as duas coisas? Com as duas coisas. Paternidade é sobretudo amizade. Considerar os padres como irmãos, né? Assim fiz lá em Limoeiro, que ganhei logo a simpatia dos meus colegas e daqueles padres mais velhos
que não tinha um colega meu, assim também em Teresina, né? E aqui em Brasília também, que o clero, quando eu cheguei, era pequeno, né? Eu acho que 17 padres do clero diocesano. Agora havia mais de 100 padres religiosos, né? Eu procurei logo reunir os padres diocesanos para eu conhecê-los, né? Que eram poucos. Mas eu visitar suas paróquias. Aqui, em vez de fazer reuniões semanais, era mais difícil, né? Porque era uma grande cidade, eu fazia já mensais, né? Para encontrar com os padres. E depois recebia os padres a qualquer hora do dia, ia todos os dias a Cúrias, e os que queriam lá em casa pela tarde eu recebia, nunca recusei receber os padres. Às vezes até me incomodava, porque eu não telefonava na hora que eu estava repousando, mas eu atendia, né? E eu acho que eu nunca alterei a voz, né? Diante de um padre, mesmo se tivesse cometido uma falta grave. Mas eu fui, sem dúvida, aqui ajudado pelo primeiro Dom Ávila, né? Que foi um grande auxiliar meu, e também era um irmão dos padres, e os problemas mais difíceis eu passava para Dom Ávila para resolver. E ele tinha muito jeito, e eu acho que foram anos... Uma boa parceria. Pois é. Eu sempre digo que nunca teve grandes problemas com o clero daqui, né? Sempre há, né? Porque onde a igreja não é só divina, mas humana, né? E também nos seus dirigentes, por maiores que eles sejam, né? Os seus condutores também são pessoas frágeis, né? Mas eu procurei resolver tudo calmamente, né? Sem medidas drásticas. O senhor citou aqui pontos importantes. Reuniões constantes com o clero, acolhê-los a qualquer hora, quando tivessem necessidades. Isto é primordial para um pastor, para um bispo e um arcebispo, um cardeal, obter êxito no seu pastoreio. É verdade, isso tem que ser, né? Eu me lembro que um dos meus auxiliares, Dom Alberto, me disse que foi o cardeal mais simples que ele encontrou. Eu estava lá na Cúria Nossa, muito simples, né? Eu ia todos os dias e recebia qualquer pessoa, mas também um tempo aí foi o Dom Jesus, né? Antes era que me ajudou muito, né? E às vezes os padres iam até mais para Dom Jesus que para mim. Eu nunca tive ciúme disso, eu achava até bom. Como o Dom Alberto, que foi um grande auxiliar e que tinha muitas iniciativas, nem precisava me consultar. Aquilo que é bom para o reino de Deus, né? Nunca tive ciúme do Alberto, ao contrário, até tenho estima, porque ele tinha também um trabalho muito bom junto aos políticos, né? E também junto aos jovens, né? Falcão, e esse relacionamento do senhor, representando a instituição igreja, com as autoridades, como é que o senhor entende que deve ser essa relação? Olha, eu sempre me relacionei bem aqui com as autoridades. Eu me lembro que tinha um velhinho lá, que eu não cheguei a conhecer em Limeiro do Norte, um cego, né? Que conheceu por acaso uma pessoa da minha família e professou muitas coisas a meu respeito, inclusive 4 anos antes de eu vir para cá, ele profetizava que eu viria para cá e queria dar-me bem com as autoridades. E eu realmente me dei bem, desde com o primeiro, que foi o Figueiredo, né? Da regime militar. Depois todos os outros que passaram por aqui, o último foi o Lula, né? Foi o tempo da minha renúncia, já no começo do governo dele, né? O que eu acho que isso é importante, né? Em vez, a gente tem que criticar os males, mas não as pessoas, né? Porque quando a gente fere as pessoas, então a gente cria obstáculos, né? E ao passo que a missão do bispo, o próprio nome significa pontífice, né? É fazer pontes, né? Criar pontes. E a gente consegue muito mais, né? Nisso eu segui muito o exemplo de Dom Eugênio, que foi um grande amigo meu e por qual eu tinha uma grande admiração, né? Quer dizer, procurar sempre o diálogo, né? Mesmo nas situações mais difíceis, né? Quais foram os seus grandes amigos no episcopado? Eu digo, o grande amigo, na verdade, foi o meu primeiro bispo, o Dom Aureliano, que tinha muita estima por mim, né? Depois, sem dúvida, o Dom Eugênio, que eu conheci como padre, né? Procurei imitar. E outro que tinha uma orientação social muito mais radical, mas eu tinha uma grande admiração, foi o Antônio Fragoso, né? Dom Antônio Fragoso. Lá do Ceará também. Ele era paraibano, mas foi bispo de Crateús, né? Eu acho que esses três influenciaram muito na minha visão pastoral, né?
embora tenham talvez posições diversas, mas foram para mim bispos que realmente criaram um grande impacto como padre no agir sacerdotal e depois também como bispo, né? E Dom Eugênio, quando se vê a amizade dele até a sua morte, né? E que era realmente um homem extraordinário, um grande líder que foi do episcopado e eu vi as realizações dele também sociais lá em Natal. E quando ele instalou a rádio, eu fui aprender na rádio para poder também trabalhar na rádio que o nosso bispo também instalou em Limoeiro, né? No qual eu era o responsável pela parte artística, né? Bom, aqui em Brasília, o senhor conseguiu empreender um grande trabalho e grandes realizações. O que o senhor destaca nesses 20 anos à frente da Arquidiocese de Brasília? Eu acho que o melhor que eu fiz foi apoiar o seminário, né, os seus formadores, sem interferir, né, porque confia em eles, né. E com isso aumentou muito o número de sacerdotes. Eu ordenei aqui, eu acho que uns 112 ou 116 padres, né, muito, né. Aliás, o Seminário de Brasília se tornou uma grande referência para o Brasil e acolhia seminaristas de todas as dioceses. Toda essa região, não só dessa região, mas também de fora, né. Uhum. Eu acho que isso. Depois criar paróquias, né. Quer dizer, eu fui multiplicando as paróquias. Eu encontrei aqui 47 paróquias e deixei mais de 100, quase que tripliquei o número de paróquias. Eu acho que foi importante. Depois valorizar o movimento de leigos, né. Eu até diria o seguinte, quando o senhor esteve à frente da Arquidiocese de Brasília, a Arquidiocese de Brasília se tornou a arquidiocese com a maior presença de grupos pastorais e movimentos da Igreja do Brasil, a maior diversidade de carismas da Igreja do Brasil. Eu encontrei também aqui muito atuante, foi os Conselhos de Cristandade, que eu apoiei, né? Quer dizer, apoiei os movimentos que Dom Nilton já apoiava, mas deu, eu acho, um impulso maior, né? Os conselhos tinham naquele tempo muito, e sobretudo também encontros de casais com Cristo, né? Eram movimentos mais notáveis aqui, era isso, encontros de casais com Cristo. E depois veio as equipes Nossa Senhoras também, e todos os outros movimentos que foram surgindo e comunidades, né? Essa percepção de dar essa abertura para todos os carismas, para essa diversidade de carismas e tornar a igreja com uma multifacetada, de onde veio essa percepção de que é preciso apoiar? Porque eu mesmo, como padre novo, era empolgado com a ação católica. Então comecei o meu ministério de Limoeiro como fundando a ação católica. Lá eu fundei um grupo de JAC, Juventude Agrária Católica, JOC, Juventude Operária Católica com as domésticas, e para aquelas moças da classe média mais alta, a Juventude Independente Católica, e também como jovens eu fundei a Juventude Estudantil Católica, a JEC, né? Vários anos assim de ação católica, né? E apoiava todas aquelas associações que eu encontrava já como bispo, mas como padre, eu negava grande parte do tempo esses grupos, né? Isso já desde o seminário, que era um pouco empolgado por isso, né? Então, para mim, eu não vi isso uma competição, ao contrário, tudo que contribui o reino de Deus, né? Porque sempre o risco hoje do padre é ficar só na sua paróquia como administrador e só se interessar por aquilo que tem interesse direto para a paróquia, mas não compreende a importância que tem esses movimentos nos meios de vida, né? Que a paróquia não atinge, né? E eu acho que se não evangelizamos esses meios de vida, o trabalho da paróquia é muito imperfeito, né? Porque as pessoas passam a maior parte do trabalho, né? No seu trabalho, né? Por isso que tem que atingir os operários, a classe média, e onde eles trabalham, né? Dom Falcão, em que circunstância veio a sua nomeação para ser criado cardeal? Não a nomeação, mas o seu chamado a ser criado cardeal pelo Papa João Paulo II. Na verdade, eu não esperava que ser cardeal. Eu tinha 4 anos aqui, porque o Dom Eugênio, que veio de Roma, pelo que ele ouviu lá, era para ser o primeiro cardeal a ser criado, seria o de Belo Horizonte, né? Dom Serafim? Dom Serafim. E para mim foi uma surpresa. Agora, eu estive em Roma
uns 20 dias antes que fui nomeado cardeal, e encontrei-me com João Paulo II porque havia uma beatificação da Beata Savina Petrilli, fundadora das Irmãs da Catarina de Sena, que tem aqui em Brasília, que eram amigas minhas, e eles lá perguntaram em Roma se ela não queria que algum bispo participasse como concelebrantes, primeiros concelebrantes da beatificação que foi na Basílica de São Pedro. E eles então citaram meu nome, e apesar de eu já estar aqui em Brasília e não mais em Teresina, né? E eu fui o terceiro concelebrante, quer dizer, no altar, no altar de São Pedro, né? Os dois primeiros, eu acho que era o secretário de Estado, o responsável pelas canonizações, e tinha um bispo também de Siena, e eu também, que naquele tempo era arcebispo. O terceiro, fiquei lá no altar mesmo, com João Paulo II. E como no fim da cerimônia, que fomos diretar para a entrada da Basílica para desfile dos paramentos, tem até uma fotografia, o João Paulo II falou comigo, todo alegre. Eu fiquei assim, sem saber o que era, né? Mas é porque ele já sabia que eu estava na lista dos futuros cardeais. E 20 dias depois, uns 25 dias depois, eu recebi a anunciação por parte aí do carregado do negócio da anunciatura, porque o núncio estava em Roma naquele tempo, o Furno, que foi feito depois cardeal, né? Uhum. Aí então eu fiquei, foi inesperado quando o carregado do negócio telefonou da anunciatura, era num sábado, dizendo que queria falar comigo. Eu pensei que era outra coisa, né? E quando ele disse a notícia, eu disse: isso é verdade mesmo? Eu pensei que era uma piada dele. Ele disse: é, né? E qual? Bom, não era de se esperar que o senhor fosse cardeal, e digo até isso porque o arcebispo anterior de Brasília não tinha sido cardeal. Não. O nosso primeiro arcebispo. Arcebispo, né? Agora, João Paulo já me conhecia, né? Porque eu era membro fui durante 5 anos da Congregação para a Doutrina da Fé, já como arcebispo de Teresina, depois pelos cargos que eu assumi lá também no CELAM, né? E eu tinha ocasião de ir a Roma e encontrava com ele, por exemplo, na unidade dos cristãos, que eu fui membro também durante 4 anos, parece. E com isso, no término daquelas reuniões, a gente se encontrava com ele, né? E ele tinha um conhecimento realmente meu, assim, pessoal, né? Eu acho que também por causa da importância já de Brasília, porque antes esteve aqui, quando eu fui para Roma para essa beatificação, chegou aqui o cardeal, que era um grande amigo meu, o cardeal Rossi, né? E eu tive que ir, mas pedi a Dom Ávila para mostrar um pouco a cidade e as cidades satélites. Ele visitou um pouco, ele ficou impressionado, que ele pensava que Brasília era uma coisa assim, bem pequena ainda. Bom, naquele tempo a população não era tão grande, mas era mais do que o plano piloto, né? Em 1988, Dom Falcão foi criado cardeal pelo Papa João Paulo II e conviveu esses anos inteiros de cardinalato, ali sempre observando este Papa. Mas quando ele falece, Dom Falcão é chamado a eleger seu sucessor, Bento XVI. A gente daqui a pouquinho vai voltar para conhecer melhor essa história.